Atos capítulo 12, estaremos lendo a partir do versículo 1. É uma leitura um pouco extensa, creio que a maioria de vocês conhece, e é sempre bom nós meditarmos novamente em passagens tão ricas como essa, tão práticas para a nossa vida, que nos trazem o exemplo do que devemos fazer em situações difíceis. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, nos diz assim o texto sagrado: E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de si? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo? Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Amém? Até aqui os irmãos podem sentar-se, por favor. Desliga, por favor, esse ventilador, porque vai voar aqui o papel. Incrível que pareça, é o do meio. Obrigado.
Meus queridos irmãos, há menos de 2 semanas, talvez um pouquinho mais de uma semana, o missionário Jefferson, que é o irmão que nós ajudamos, que faz missões no Níger, que é inclusive até a última vez que eu vi, no ano passado, não sei esse ano, mas no ano passado o Níger era o 2º país com o menor nível do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto, o penúltimo país do mundo, né? Ou se colocarmos na ordem inversa, o 2º país mais pobre do mundo, né? E nós temos esse irmão lá pagando um alto preço, fazendo missões por amor ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pagou um preço muito maior pela nossa salvação. Então ele é digno de que nós façamos muito mais até do que o missionário Jefferson está fazendo. E quão pouco, não é, irmãos, nós temos feito. E nesta obra missionária que o nosso amado Jefferson e sua esposa Anibele fazem, juntamente com seus filhinhos, o Samuel e a Eloá, lá no Níger, juntamente com eles, nós temos outros irmãos que se converteram através dessa obra missionária que eles fazem. E um desses irmãos nigerinos é o irmão Agali, que de vez em quando o missionário Jefferson comenta sobre ele, né, inclusive hoje eu soube que ele também tem um Instagram. Eu não tenho Instagram, mas o Rodrigo, ele tem, e me contou que ele tem acesso ao Instagram do missionário, e o missionário compartilha algumas coisas lá, e compartilha pelo WhatsApp também, no grupo Fazendo Missões no Níger. E ele, há mais ou menos uma semana, não mais do que 2, o missionário Jefferson compartilhou conosco um pedido de oração pelo irmão Agali, que nós compartilhamos no grupo de WhatsApp da igreja, compartilhamos aqui na igreja, oramos aqui também nos cultos de quarta-feira, de domingo, e a situação era muito grave, porque no Níger há uma perseguição contra os cristãos. Não é uma perseguição tão acirrada como em outros países, como por exemplo a própria Coreia do Norte, que nós sabemos que no ranking da perseguição é a primeira. É o país do mundo onde é mais perigoso ser cristão. É completamente proibido. E o Níger tem também um certo nível de perseguição. E quando uma pessoa se converte ao cristianismo, geralmente, esta pessoa que mora no Níger, geralmente ela é da tradição islâmica, ela é de uma família islâmica e pratica o islamismo, é desta religião. E assim foi com o nosso irmão Agali. Eu não sei há quantos anos ele é convertido, eu sei que já tem alguns anos. Quando o missionário Jefferson esteve conosco aqui, não só da última vez, mas da penúltima vez também, eu me lembro dele mencionar deste irmão Agali. Então já tem alguns anos que ele é convertido. Só que agora, de algum tempo para cá, a esposa dele começou a persegui-lo por causa da sua fé. Ela não é ainda convertida a Cristo. E disse que o levaria a uma corte islâmica para dar parte dele como cristão, e se ele for levado por alguém numa corte islâmica, se for o caso de um cônjuge, essa pessoa convertida ao cristianismo perde a guarda dos filhos. E isto aconteceria com o nosso irmão. Ele seria levado a essa corte islâmica e perderia a guarda dos filhos, que não são poucos. Eu não me lembro agora quantos, mas ele tem vários filhos, como geralmente no islamismo, né? Essa é a tradição, muitos filhos, enquanto no Ocidente as pessoas procuram ter de 1 a 2 filhos, os muçulmanos têm no mínimo 8 filhos. Eles procuram ter esse alvo de 8 filhos. Então, não é por acaso que a progressão do crescimento do islamismo no mundo aponta que até 2050, mais da metade do mundo será
islâmica. Por quê? Porque islâmico, por causa da geração de filhos no islamismo. Mas graças a Deus que tem islâmicos se convertendo a Cristo, que tem islâmicos acordando para o verdadeiro Deus que não é Alá. Amém, queridos? Então, nós glorificamos a Deus por isso. E o pedido de oração do missionário Jefferson foi para que perante a corte islâmica, o coração do nosso irmão Agali não viesse a amar mais a esposa e os filhos do que a Cristo. Porque o que seria perguntado para ele nesta corte islâmica é se ele negaria a Cristo para continuar casado e continuar com a guarda dos filhos como pai. E se ele dissesse que não negaria a Cristo, mas que continuaria sendo cristão, ele perderia a guarda dos filhos e, obviamente, deixaria de ser o marido da sua mulher. Então, nós oramos aqui por ele, clamamos por ele, e Deus trabalhou de uma forma maravilhosa. A primeira coisa que aconteceu foi que o Agali caiu enfermo de malária. Uma malária severa, e eu achei a princípio, quando o missionário Jefferson colocou essa notícia, eu perguntei como é que está o irmão Agali, e ele disse, agora está com malária. Então, como se não bastasse, além do problema familiar, além da ameaça islâmica, foi acometido de uma malária. Mas agora eu entendo o plano de Deus nisso. Por conta dessa malária, a data que estava prevista para ele se apresentar na corte islâmica, que seria na segunda-feira da semana passada, essa data foi adiada. Não aconteceu naquela data. E estaria para acontecer em outra data. Mas aí aconteceu algo ainda mais maravilhoso, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de colocar aqui para vocês o vídeo que o missionário Jefferson colocou na segunda-feira e que mostra o agir de Deus nesta situação. Pode apagar as luzes, por favor, para que todos... Esse vídeo foi gravado ao ar livre, na beira de uma estrada, então tem um pouco de barulho, eu espero que todos entendam. Se vocês não entenderem, depois do vídeo eu vou explicar novamente a situação, amém? O que o Agali está bebendo, né? Algumas pessoas podem pensar que é uma bebida alcoólica, não é, é um chá. Só que ele não está tomando numa xícara, ele está tomando num copo, né? E lá no Níger eles tomam muito chá. O missionário Jefferson disse que eles passam o dia todo tomando chá. E quando ele divulgou esse vídeo, ele disse que foi tomar um chá com o Agali, e o Agali contou esse testemunho maravilhoso, e na mesma hora o missionário Jefferson pegou o celular e pediu que ele compartilhasse conosco, e vocês vão entender o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler. Pode apagar, por favor. Bom, eu estou aqui com o Agali, né, que é o Tuareg, convertido, cristão, e que nós pedimos oração na semana passada em relação ao que se passou com a mulher dele, levando ele na corte muçulmana para divórcio, para tomar as crianças, né, e nós compartilhamos com vários irmãos, pastores no Brasil e fora do Brasil. Eles estiveram orando, né, e agora aqui eu estou colocando aqui para ele poder dar o testemunho e depois eu faço tradução. Mes frères, je vais vous raconter un grand témoignage. Vous avez tous appris que ma femme est en train de chercher à divorcer avec moi. Então ele está falando, meus irmãos, vocês que oraram por mim, eu quero contar um grande testemunho. Vocês estiveram orando pela minha mulher, né, que tinha levado eu na corte muçulmana. Et à ma grande surprise aujourd'hui, elle s'est levée, elle m'a dit qu'elle abandonne tout. Então, para minha surpresa, hoje ela falou comigo que ela abandona tudo, ela não vai mais na corte muçulmana. Et moi je lui ai dit, au lieu d'abandonner, elle n'a qu'à foncer comme elle a déclenché la porte. Então eu falei para ela, não, agora você vai na corte muçulmana, já que você começou, vai até o fim. Mais elle a dit non.
Ela disse, não quero mais. Elle maintenant, elle a tout abandonné. Então ela deixou para trás, ela não quer mais o divórcio. On n'a qu'à rester ensemble. Ela quer ficar junto comigo. Et j'ai voulu de dire à tout le monde E eu quero dizer a todo mundo, que la prière a oração, est la clé de tout. a oração é a chave de tudo. Si une prière est bien faite, Se a oração ela é bem feita, vraiment le bonheur est dedans. então isso vai acontecer. Et elle est vraiment la clé Então a oração é a chave, é a solução de tous les problèmes. de todos os problemas. Même mes enfants Até minhas crianças ont pu comprendre qu'il y a un changement dans le comportement de ma femme. Então, até minhas crianças viram uma mudança no comportamento da minha mulher. Et ils ont même posé la question, est-ce que moi j'ai constaté qu'il y a un changement Então dans le eles mesmos falaram comportement de comigo, ma papai, femme? você constatou que a mamãe ela mudou? J'ai dit oui, j'ai constaté ça. Eu disse, sim, eu vi isso, filho. Et vraiment, je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Então eu quero agradecer a todos que oraram por mim, pela minha família. Et je vous apporte un grand soutien dans le christianisme. Então, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado no cristianismo. Et je vous invite à partager vraiment l'évangile. E eu convido vocês a compartilhar o evangelho. Merci. Muito obrigado. Glória a Deus, que maravilha, louvado seja o Senhor. Realmente, eu fiquei muito comovido quando ouvi esse testemunho, porque, especialmente com uma frase que ele disse, irmãos, eu creio que todos vocês entenderam, amém? Então eu vou resumir aqui, caso alguém não tenha entendido. Bom, ele contraiu a malária, foi adiada a corte islâmica, aonde ele compareceria, e nesse meio tempo, o coração da esposa dele foi sendo quebrantado. Talvez ela cuidando dele com malária, né? Foi se lembrando de tudo que já tinham passado juntos, de modo que, quando estava se aproximando a data dele se apresentar na corte, ela disse que estava retirando toda a acusação contra ele. Não queria mais o divórcio, não queria mais levá-lo à corte islâmica. Que coisa linda, né, irmãos? E aí o que me surpreendeu foi a atitude dele. Ele disse assim para ela, vocês ouviram, né? Agora que você começou, vai até o fim. E ela disse, não quero mais. Eu quero continuar casada com você. Que maravilha, irmãos. Maravilhoso isso. E ele disse do filho dele, que um dos filhos dele comentou com ele, pai, você viu como a mamãe mudou, né? Então, o coração dela está mudando. E eu vou realmente aqui comemorar muito quando a gente der a notícia da conversão dela e de toda a família. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quantos creem? Não há impossíveis para Deus. O que começou vai prosseguir para a glória de Deus. E eu fiquei especialmente comovido com uma frase que ele disse. Essa frase, irmãos, olha, não saiu do meu coração. Desde segunda-feira, quando eu ouvi do irmão Agali essa frase. A oração é a chave de tudo. A oração é a chave de tudo. E eu fiquei ponderando, eu fiquei meditando nisso. E quando ele disse essa frase, ele acrescentou, se a oração é bem feita, vai acontecer. E eu fiquei meditando nisso. Oração bem feita. Realmente, irmãos, a oração é a chave de tudo. Sabe, hoje eu dei uma chave para o nosso irmão Wilker tirar uma cópia para mim. O Wilker era chaveiro, né? E quando o chaveiro ele faz a cópia de uma chave, ele tem que fazer bem feito, não tem, irmãos? Sim ou não? Porque se não fizer uma cópia bem feita da chave, o que vai acontecer? A cópia não vai funcionar. Ela não vai abrir a porta. E da mesma forma, irmãos, se a nossa oração não for bem feita,
se ela não for uma cópia do original. E qual é o original? O original está aqui. O original é a palavra de Deus. Se a nossa oração não for baseada no que a palavra de Deus nos ensina, a porta não vai se abrir, irmãos. O milagre não vai acontecer. Não se trata de um mecanismo, se trata de um princípio. Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com leis espirituais. E nesse texto que nós lemos aqui, nós encontramos a revelação de algumas dessas leis concernentes à oração, queridos. Para que a nossa oração seja bem feita, o que ela precisa ter? Em primeiro lugar, irmãos, ela não pode ter uma motivação errada. Uma motivação errada. A igreja estava orando pela libertação de Pedro. Esta era uma motivação correta, irmãos? Sim ou não? Claro que sim. Deus não se agrada da morte de ninguém. Não, nem dos seus santos. Ah, Deus se agrada que os santos dele morram? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não se agrada da morte de ninguém. De ninguém. Agora, Deus tem prazer na morte dos santos. Quando um santo morre, ou seja, quando um servo dele morre sem negar a fé, isso é prazeroso aos olhos do Senhor, vocês compreendem? Então, se o irmão Agali fosse perseguido e morresse não negando a Cristo, seria prazeroso aos olhos de Deus isso. Como foi prazeroso aos olhos de Deus a morte de Estevão, apedrejado, e o Senhor Jesus se colocou de pé, naquele momento. Os céus se abriram, Estevão viu os céus abertos, e o Senhor de pé à destra do Pai, num gesto de honra, honrando aquela morte que estava acontecendo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Em algum momento nós vamos partir. Em algum momento nós não estaremos mais aqui, nesse mundo. E que bênção. Sabe, eu vou contar uma coisa aqui que muitos talvez não saibam, que ninguém fique com medo e queira fugir para os montes. Mas amanhã vai passar um asteroide muito próximo da Terra. Imagine a distância da Terra à Lua. A maioria dos asteroides passa mais longe que a Lua. Esse asteroide vai passar 8 vezes mais perto da Lua. 8 vezes mais perto. Então imagine a distância da Terra à Lua, divida por 8 e logo no início, ou seja, 1/8 da distância da Terra à Lua. Com risco de colisão. E se houver o choque, será no Oceano Atlântico. Se acontecer próximo aqui da costa, pode gerar um tsunami. O asteroide tem 40 metros. Não é muito grande, mas é o dobro do tamanho daquele asteroide que fez um estrago na Rússia, há alguns anos atrás. Que quando entrou na atmosfera, era tão grande, tinha 20 metros, que a atmosfera não conseguiu destruí-lo completamente, e a força do impacto fez com que vidraças se estilhaçassem, mais de 1000 pessoas ficaram feridas por conta daquele asteroide. Nenhum morto, mas mais de 1000 feridos. Por que eu estou falando disso agora? Porque, irmãos, que venha. Esse mundo está cheirando tão mal. As coisas estão ficando tão estranhas, que eu não vejo a hora de estar com o Senhor. Eu anseio por esse momento. Eu anseio. Até porque, depois que vier o tsunami, eu não queria estar aqui não. Porque vai ser tanta lágrima, tanto sofrimento, tanta destruição, que eu prefiro estar com o Senhor. Então venha meteoro, venha tsunami.
se for a vontade de Deus. Amém? Se for a vontade de Deus, eu quero estar com o Senhor. Como disse Paulo, isso é infinitamente melhor, irmãos. Infinitamente melhor. Pela misericórdia de Deus, consegui essa semana trocar de carro. Consegui alguém que se aventurasse a comprar meu carro para eu dar entrada em outro. Louvado seja o Senhor. Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre. Milagre. E vocês pensam que eu estou querendo ficar aí curtindo o carro? Eu quero curtir Jesus. Amém? Estar com Deus é infinitamente melhor, irmãos. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Então, não temam as coisas desse mundo. Queiram o Senhor. Agora, como disse Paulo, se a minha vida aqui, nesse mundo, ainda der fruto, ou seja, se a minha presença nesse mundo ainda servir para a glória de Deus, então, como disse Paulo, eu já não sei o que escolher. Eu já não sei o que escolher. Pastor Sandro, o senhor que é muito bom de lembrar onde está as passagens, se o senhor lembrar essa passagem, onde é que Paulo diz isso? Quem achar primeiro, acho importante a gente lembrar a passagem, não para que vocês abram agora, para que fique registrado, né? Essa mensagem deve ir para a internet, e alguns podem querer conferir. Onde é que Paulo disse isso? Que ele preferia morrer e estar com Cristo, mas que se a vida dele aqui ainda desse fruto, ele estava em aperto, não sabia mais o que escolher. Filipenses 1, 22. Nem eu vou até ler aqui para vocês. Obrigado, pastor. Vamos lá. Quem puder acompanhar comigo, quem quiser. Se você não quiser, não tem problema. Amém? Filipenses 1. Isso. Versículo 21, porque é tão lindo, né? Está até marcado aqui na minha Bíblia. Filipenses 1, 21 em diante. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho ou lucro, dependendo da versão. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, vejam que Paulo não temia a morte, como Pedro não temia a morte. Como é que eu tenho certeza que Pedro não temia a morte, irmãos? Porque a palavra diz, queridos, que ele estava preso, sabendo que no dia seguinte seria degolado, como tinha sido degolado Tiago, ele foi morto à espada, e este à espada muito provavelmente significa que lhe arrancaram a cabeça. Então, Pedro estava preso e não tinha como escapar daquela prisão, sabendo que no dia seguinte teria o mesmo destino de Tiago, o apóstolo Tiago, como ele, um dos 12. Então, o primeiro apóstolo aqui foi martirizado, Tiago. Antes dele foi Estevão, que não era apóstolo, mas foi um dos 7 chamados para o serviço da igreja, chamado de um dos 7 primeiros diáconos, né? E então, Pedro, mesmo sabendo disso, o texto diz que ele estava fazendo o quê, irmãos? Estava o quê? Desesperado, gritando? Hein? Estava com insônia? Não, estava dormindo, irmãos. Ele estava dormindo, por quê? Porque ele não temia a morte. Talvez ele estivesse até dormindo para que aquele outro dia chegasse mais depressa. Eu não sei quem aqui algum dia já foi dormir cedo para chegar logo o dia seguinte. Já aconteceu com alguém? Ah, então eu não sou o único? Né? Eu sei que o Gabriel hoje vai dormir cedíssimo, né, Gabriel? Assim que acabar o culto, para chegar logo amanhã, o dia do retiro dos adolescentes e jovens, glória a Deus. Então, Pedro provavelmente fez isso. Deixa eu dormir logo, para chegar logo esse momento em que vão arrancar minha cabeça e eu vou estar com Cristo. Que maravilha, louvado seja o Senhor. Então,
Ele não tinha medo da morte, porém, a igreja estava orando para que não acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com Tiago. E não tem muito tempo o pastor Sandro, acho que foi até mesmo o senhor, né, pastor, que colocou no grupo de WhatsApp dos discipuladores uma questão, quando nós estávamos na semana da leitura desse capítulo aqui de Atos, né? E a questão foi: será que Tiago morreu porque não deu tempo da igreja orar por ele? Pegaram ele de surpresa, a igreja não imaginou o que ia acontecer e ninguém orou por ele, e aí ele acabou perdendo a cabeça. Foi uma questão interessante. Pode ser, irmãos, pode ser. Agora, o texto realmente não diz se oraram por Tiago, mas por Pedro oraram, né? E eu tenho certeza que Tiago, como também amava o Senhor, provavelmente também não teve nenhum medo daquele momento, mas estava confiante no Senhor de que as suas promessas se cumpririam sobre a sua vida, de que havia uma coroa reservada para ele na glória, uma recompensa maravilhosa, até maior do que a dos profetas do Antigo Testamento. Então a igreja estava orando e a motivação da igreja era correta, amém? Não era errada. Eu quero ler aqui, sem comentar porque não vai dar tempo, alguns versículos que comprovam a necessidade de que a nossa motivação na oração seja correta. Então preste atenção nisso. Toda vez que você falar com Deus, pergunte a si mesmo se o que você está falando com Ele tem uma motivação correta. Por exemplo, a epístola de Tiago, que não é esse Tiago que foi degolado, tá? É outro Tiago, é o Tiago, irmão do Senhor, irmão de carne, ou seja, filho de Maria. Tiago capítulo 4, versículo 3, nos diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Pedem mal como? Eu já escutei por 2 ocasiões pregadores dizendo o seguinte, eles param aqui no texto: vocês estão pedindo mal quando pedem um carro, não pedem um carro zero, e aí Deus dá um carro usado. Vocês estão pedindo mal quando pedem uma casa, não pedem com piscina, e aí vem uma casa sem piscina e assim por diante. Só que não é nada disso que o texto está dizendo, tá? Não é nada disso. Pedis e não recebeis porque pedis mal, vírgula, não é ponto, vírgula, para o gastardes em vossos deleites. Então o que o texto está ensinando? Nós não podemos pedir por ganância, amém? Amém? Não por ganância. Então qual a tua motivação quando você pede as coisas para Deus? O que você apresenta para Deus nas tuas orações? O que nos ensina a palavra de Deus em Filipenses mesmo, que nós lemos ainda há pouco, no capítulo 4, versículo 6 em diante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. A gente só anda ansioso por coisas que necessitamos, não é? O que comer, o que vestir, onde morar. Isso nos deixa ansiosos, né? Então não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então essa é a promessa do Senhor. Alguém que abriu aí, eu dei a referência certa, é isso? Amém. Filipenses 4:6, graças a Deus. Eu usei muito esse texto na minha vida, irmãos. Então, o que o Senhor nos ensina em Tiago 4:3? Que nós não podemos pedir coisas para o nosso próprio deleite, por prazer, para fazer inveja nos outros, para esbanjar, para aparecer. Deus não se agrada disso. A motivação tem que ser correta, porque senão Deus não ouvirá. A mesma coisa nós temos em 1 João capítulo 5, versículo 14.
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é a minha vontade, é a vontade de Deus, é a vontade dele. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então, quando eu peço algo pela motivação correta, isso me enche de quê? De confiança. Eu estou pedindo algo que é segundo a vontade de Deus, amados. Isso me traz confiança. Agora, por exemplo, qual a vontade de Deus? Nós temos, por exemplo, em 2 Pedro 3,9, que Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, algo que Deus com certeza quer que nós estejamos orando é pela conversão das pessoas que nós conhecemos. Então vejam que maravilha. A igreja orou pelo irmão Agali, e a bênção foi tão grande que o coração da esposa dele está sendo quebrantado. Ela já está começando a se converter, irmãos. Ela já não está mais contra a fé cristã do seu marido. E isso é resultado do que? Da oração. E amados, nós precisamos orar. Como, meu Deus, como a carne e os demônios lutam para que isso não aconteça. Todo dia. Porque nós temos sim que orar todo dia pela conversão, em primeiro lugar, dos nossos familiares que não são convertidos. Por que é que tem muitos maridos que não se convertem? De irmãs cristãs. Porque elas não oram todo dia pela conversão dele. E vice-versa. Por que que há maridos que a esposa não se converte? Porque ele não ora todo dia. Então, amados, nós precisamos orar para que as coisas aconteçam. Lembre-se do que disse o Agali, irmãos. A oração é o quê? É a chave do quê? Do quê, irmãos? Vocês estão com fome? A oração é a chave do quê? De tudo. A oração é a chave de tudo. Precisamos orar. E a palavra diz que a vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ore para que as pessoas se arrependam de seus pecados. Sabe aquele teu inimigo que você não gostaria nem que ele existisse porque te persegue, te calunia, zomba de você, mesmo sendo você uma pessoa honesta, uma pessoa que não faz nenhum mal a ele? Não ore para que ele morra, ore para que ele se arrependa. Porque esta é a vontade de Deus. Outro versículo importante nesse mesmo sentido, 1 Timóteo 2, versículo 4, que nos ensina que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que quantos sejam salvos, irmãos? Quantos? Todos, irmãos. Todos sejam salvos, todos. Ele não quer que nenhum pereça, mas Ele quer que todos se arrependam, que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos, como diz 1 Timóteo 2,4, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então temos que orar isso, irmãos. Todos os dias orem nesse sentido. O que mais é a vontade de Deus que eu tenho que orar, que eu preciso orar? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quantos querem ser santos? Amém? Santos, separados para Deus, não se contaminando com as coisas desse mundo. Você está no mundo. O Senhor não quer que sejamos retirados do mundo ainda. Temos trabalho para fazer aqui, mas enquanto estamos no mundo, a oração do Senhor a nosso respeito é que sejamos livres do mal, é que não estejamos contaminados com esse mundo, é que tenhamos cuidado com o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, aonde nós colocamos nossos pés,
porque se inclina o nosso coração. Temos que vigiar, irmãos. Então temos que orar nesse sentido. E você tem que orar por isso todo dia. Irmãos, todo dia eu peço a Deus o Espírito Santo. Logo cedo, antes das 6 da manhã, já estou eu pedindo: Senhor, me dá o teu Espírito Santo. Eu não posso viver sem o teu Espírito Santo. Me ajude a não cair, me ajude a ficar de pé, me ajude a perseverar em nome de Jesus. Será que você tem pedido isso? Você tem pedido isso a Deus? Você tem pedido transformação? Você tem pedido transformação? Você tem pedido para mudar? Ou você se ama? Você sabia que se você se amar, você está perdido? Sabia disso? Sabia que aquele que ama a si mesmo está perdido? Se perde, irmãos, se perde. Você tem que detestar a si mesmo, detestar a sua inclinação ao pecado, odiar a sua própria carne e buscar a cada dia uma transformação. Se você se olha no espelho e fica se admirando, amando a si mesmo, gostando de em tudo ter a última palavra, como é que você vai mudar desse jeito? Mas há uma transformação para você, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe mais para você, amém? Existe mais para você, para cada um de vocês. Existe mais de Deus para você. E é maravilhoso esse crescimento espiritual. E finalmente, a vontade de Deus, irmãos, é que em tudo nós estejamos dando graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ultimamente eu tenho orado isso. Senhor, me ensina a ser grato por tudo. Não reclamar de nada. De nada, de nada, de nada. E quando nós chegamos nesse patamar, irmãos, é um nível espiritual diferente, queridos. Eu espero que você chegue lá e que eu chegue lá também. Sabe, alguém pisar no seu calo e você falar, aleluia, glória a Deus, né? Que nem uma vez o pastor Felipe contou que ele tinha pregado sobre isso, e aí no dia seguinte ele martelou o dedo, e aí no que martelou o dedo ele lembrou da pregação, e ao invés de reclamar ele falou, oh glória, aleluia, né? E na mesma semana que ele contou isso, eu estava usando a guilhotina da igreja e arranquei um pedaço do meu dedo. E na hora que arranquei um pedaço do meu dedo, eu falei, que droga! Tá vendo? É a minha fraqueza, irmãos. Então eu estou orando por isso, para que eu consiga dar graças em tudo. Porque não é fácil não, irmãos. Mas se nós orarmos, nós vamos conseguir. Amém? Quem crê? Quem crê? Amém? Em nome de Jesus. Queridos, outro princípio que nós aprendemos aqui é que nós temos que orar pelo nosso próximo. Se nós vamos orar por nós, oremos por santificação, oremos por mudança, mas sabe qual é a oração que Deus prefere? É quando nós oramos pelo próximo. É quando nós oramos pelos outros, pelas outras pessoas. Quando foi a última vez que você esqueceu de você nas tuas orações? Que você não orou por você nas tuas orações? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você esqueceu de si mesmo? E só orou pelas necessidades dos outros? Há pessoas tão cheias de si mesmas, que me dá vontade de chamar no gabinete e falar, olha, eu vou te dar um dever de casa. Pare de orar por você. Não ore mais por você. Só ore pelos outros. Porque aí você vai mudar. Quando a gente ora pelos outros, a gente, sabe, em primeiro lugar, começa a amar mais as pessoas. A gente passa a amar as pessoas.
A gente passa a se interessar por elas. E isso é libertador, irmãos. Só que algumas pessoas vivem no seu casulo, no seu mundinho, nos seus problemas, numa vida que, me perdoem, irmãos, medíocre, pequena, fechada, só olha para si mesmo. Tem tanta gente precisando dela, tanta gente precisando de ajuda, mas nunca visita o enfermo, nunca vai para um evangelismo, nunca se importa com ninguém. É só o seu problema, é só o seu problema, é o seu problema. E cobrando dos outros. Pare de cobrar dos outros. Não importa o seu problema, você é útil para Deus. Você pode ser usado para abençoar alguém, irmãos. Por menor que você seja, irmãos, eu acho revelador aqui nesse texto, que a primeira pessoa que viu Pedro, ou melhor dizendo, que ouviu Pedro, que soube que Pedro estava livre da prisão, foi a empregada, foi a serva, foi a criada. Que aliás, esse nome eu pesquisei hoje no grego, Rode, é Rosa, o nome da minha esposa, coisa linda. É Rosa em grego, eu não sabia. Rosa em grego é Rode, né? Então, foi a Rosa. A Rosa foi a primeira. E ela era quem nessa história? A menor. Mas eu tenho certeza, ela também estava orando por Pedro. Como que eu tenho essa certeza? Pela alegria dela, irmãos. Irmãos, Pedro estava na porta. Quem bate é Pedro. Meu Deus, Pedro. E ela saiu correndo para avisar os outros, ela esqueceu de abrir a porta, irmãos. A alegria foi tão grande. Por quê? Porque ela também estava orando por ele. Porque ela também o amava. Então, irmãos, quando nós oramos pelos outros, a alegria dos outros é a nossa alegria. A vitória dos outros é a nossa vitória. E os nossos problemas somem. Compreendem, irmãos? Ficam ofuscados por essa alegria. Louvado seja o Senhor. Em Tiago 5:16 está escrito: orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Vamos orar, irmãos, uns pelos outros. Eu acho lindo o que acontece no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Todo dia alguém pede oração por alguém. E é lindo isso, irmãos. Eu não vejo ninguém pedindo oração por si mesmo. Só eu que peço, né, às vezes. Irmãos, eu vou pregar, orem por mim. Mas vamos pedir oração, orar uns pelos outros e pedir oração por outra pessoa. É lindo isso, irmãos. Eu acho isso lindo, é maravilhoso. E esse amor que existe aqui entre vocês é uma coisa maravilhosa. Eu louvo muito a Deus por isso. Então, isso me leva a um outro ponto. Porque esses irmãos estavam orando por Pedro. Não estavam orando por eles mesmos. Mas estavam orando como? Juntos. Estavam orando juntos. E precisamos mesmo fazer isso. Não apenas orar uns pelos outros, mas precisamos pedir ajuda em oração quando precisamos dessa ajuda. Compreende? Irmãos, algumas coisas acontecem às vezes, e eu me pergunto com outras pessoas, né? Coisas negativas, e eu me pergunto: meu Deus, por que você não me disse? Pelo menos para que a gente orasse. E agora, o que adianta? Já aconteceu, agora não tem mais jeito. Então algumas pessoas, elas têm um problema, e ficam só elas orando pelo problema, não compartilha com ninguém, sabe? Ou então compartilha com a pessoa errada, que não vai resolver nada, porque não é uma pessoa de oração. E nós precisamos uns dos outros. Oração que Deus ouve é a oração comunitária. Por isso Jesus disse: se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, olha só, qualquer coisa, 2 dentre vós que creem em mim, que me seguem, concordarem acerca de qualquer coisa, isto lhes será feito pelo meu Pai Celestial. Que coisa linda, irmãos.
A oração em concordância, como é importante. Eu tenho orientado muito, as famílias. Todos os dias as famílias precisam orar juntas. Pai, mãe, filho, filha, irmãos. Precisamos orar juntos, marido, mulher. Precisamos orar juntos. Somente assim a nossa casa, queridos, fica protegida de ataques do mal. Somente assim, todo dia, queridos. Porque eu costumo dizer que oração tem prazo de validade, A oração, ela dura 24 horas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é nos dai por 2 dias, 3 dias, 1 semana. Eu já falei que a oração do Pai Nosso é um modelo. O Senhor está mostrando os princípios ali. E um dos princípios é que o pão é para cada dia. Que você tem que viver um dia de cada vez. Então, hoje eu pedi o Espírito Santo, é para hoje. O que eu tenho que fazer amanhã? Pedir novamente. Hoje eu pedi ao Senhor, Senhor, me ajude a dar graças em tudo. Amanhã eu tenho que pedir novamente. Compreende, irmãos? Todos os dias, todos os dias. Você tem que orar todos os dias pela conversão das pessoas que você sabe que precisam se converter, que não tem Cristo ainda. Às vezes até evangélicos que ainda não são convertidos, mas são frequentadores de culto. Ore pela conversão dessas pessoas. É tão fácil condenar, é tão fácil apontar, mas o que agrada a Deus é o dobrar dos nossos joelhos e apresentar essas vidas perante o Senhor. Isso é agradável a Deus, porque isso funciona, porque isso traz resultado, irmãos. Traz resultado. E é o que a palavra nos ensina. Na passagem que nós gostamos tanto de Efésios, capítulo 6, nós temos nessa passagem Paulo dizendo a partir do versículo 17, Efésios 6, 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, como nós vimos no ponto anterior, que temos que orar pelo próximo. E aí ele acrescenta, e orem também por mim. Paulo sendo quem era, irmãos. Quantos aqui admiram Paulo? Quantos admiram? Eu nunca conheci ninguém igual a ele. E tenho certeza que não vou conhecer. Tão dedicado à obra, tão cheio do Espírito Santo, que tenha feito tantos sacrifícios por amor ao Senhor. E no entanto, esse gigante da fé, irmãos, gigante da fé, era alguém que humildemente pedia oração. Orem por mim, orem por mim. Quando foi a última vez que você pediu que alguém orasse por você? Há um princípio aqui. Por que a igreja orou por Pedro? O texto não diz que Pedro pediu, mas Pedro, irmãos, era um dos líderes principais da igreja. E nessa liderança que ele dividia com João, e depois também com Tiago, irmão do Senhor, nessa liderança, Pedro certamente ensinou que a igreja orasse por seus líderes, orasse por ele, e por João, e por Tiago. Então, quando ele foi preso, a igreja se colocou em oração. Eles podem ter falhado com Tiago e viram a consequência. Meu Deus, não oramos o bastante. Olhem o que aconteceu. Não vamos deixar isso se repetir. O texto diz que eles oravam com instância, oravam com persistência, oravam ininterruptamente. Talvez tenham feito até um plantão de oração, sabe? Cada grupo ora um determinado horário do dia. Aliás, a minha esposa, ela tem esse propósito aqui, não é de hoje, né, meu amor? Da gente fazer um relógio de oração aqui na igreja. Vamos fazer isso, irmãos. Precisamos fazer isso, irmãos. Os dias são maus, cada vez mais perigosos. E, para que eu não me demore muito aqui, eu não vou me alongar muito nisso, eu gostaria de passar já para o próximo ponto. Não adianta nada nós orarmos com a motivação correta, orarmos pelo próximo, com a ajuda dos irmãos, se nós não orarmos com fé, com confiança. E o que é a fé? Como diz Hebreus 11:1,
A fé é a certeza das coisas que se esperam. Mais do que isso, é a prova. Qual é a prova? É a minha fé. A prova daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas creio. O mundo tem um ditado que diz assim: eu tenho que ver para crer, não é verdade? Quem já ouviu esse ditado? Eu tenho que ver para crer. Só que Jesus ensinou exatamente o contrário. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, ele disse para as irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Se creres, verás a glória de Deus. Então creia no Senhor, creia nesse Deus poderoso. Mas ore com a motivação correta, não por ganância, não por inveja, não por competição, não para querer ser mais, o melhor, não para esbanjar, não para te aplaudirem. Ore principalmente pelo próximo, com a ajuda dos irmãos, coletivamente. Esqueça de si mesmo, peça pela conversão dos teus familiares, colegas de trabalho, vizinhos e até dos inimigos. Ore pela tua santificação, mas tudo isso com fé. Fé. Eu tenho certeza, Senhor, que eu pedindo o teu Espírito Santo todo dia, pedindo santificação todo dia, a cada dia eu serei mais parecido com Cristo. Hoje porque Deus me livre disso. Mas hoje eu me sentirei menos tentado do que ontem. E amanhã menos tentado que hoje, porque quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, menos atração nós temos pela carne, pelo mundo, por dinheiro, por todas as coisas materiais que existem. Quanto mais cheios de Deus, mais queremos o céu. Mais queremos o céu, irmãos. Isso é tão gostoso, irmãos. É por isso que às vezes eu fico, parecendo que eu vou explodir aqui. Porque existe esse nível de vida superior. E quanto mais cheios do Espírito Santo, menos atração nós teremos pelas coisas desse mundo, irmãos. Não adianta eu obrigar você a não ver televisão, a não jogar videogame, ou coisas que roubam o teu tempo e distraem você e contaminam o teu coração. Porque jogo de videogame foi o tempo que era Atari, né? A maioria hoje é tudo sangue, é matança. Vocês acham que essas coisas não prejudicam a alma? É claro que prejudicam, né? Então, não adianta eu obrigar, não é por obrigação. Agora, qual é o caminho? O caminho é: se encha do Espírito Santo, e você vai perder o interesse por essas coisas. Agora, qual é a chave para isso? A oração. A chave é a oração. Você pode ler a Bíblia todo dia. Se você não orar sobre a palavra que você está lendo, o que adianta você orar? Eu tenho procurado fazer o que eu aprendi com um irmão de Camaçari, na Bahia, chamado Antônio Franco. Um abraço para esse irmão querido. Esse irmão, ele disse: pastor, eu não abro a Bíblia sem orar. Mesmo que seja para consultar um versículo. Senhor, fala comigo, não deixe o inimigo roubar do meu coração, e que eu pratique a tua palavra. E quando eu termino de ler a Bíblia, eu fecho e oro novamente. Eu quero chegar nesse nível. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender o poder que tem a palavra de Deus, quando aliada, associada à oração. É poderosa, irmãos, para nos transformar. É como diz a palavra poder, dinamis, é uma dinamite, é uma explosão, só que de vida, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. É tremendo isso. E nós temos aqui, por exemplo, algo tremendo. Em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebeis e tê-lo-eis. Amém? Você já ora crendo que já recebeu. Orando dessa maneira, e você terá. E quando estiverdes orando, é importante acrescentar isso,
perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ih, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Irmãos, muitas pessoas têm. Existe um ditado que diz que errar é humano, vingar-se é diabólico, mas perdoar é divino, vem de Deus. Você por si mesmo, com as tuas forças, dificilmente você vai perdoar alguém de todo o teu coração. Então, se você tem dificuldade de perdoar alguém, qual é a chave para você perdoar? A oração. Você tem que orar e dizer: Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa, que eu não estou conseguindo, me ajude. E quantas vezes você tem que orar por isso? Até que você consiga perdoá-la, até que todo ressentimento tenha saído do teu coração, até que a ferida esteja cicatrizada. Perdoar não é esquecer, perdoar é você se lembrar, sem que aquilo traga para você ódio, sem que aquilo traga para você sentimentos negativos, sabe? Isso é perdoar. Ah, perdoar é esquecer. Não, você não tem amnésia, você vai lembrar do que aconteceu, só que não vai mais doer. É como uma ferida, enquanto estava aberto ninguém podia tocar, não é verdade? Mas depois que cicatriza, pode tocar, pode bater, que nem o Bruno Toquinho, né? Nosso irmão que a gente apelidou carinhosamente de Bruno Toquinho, que não tem a mão esquerda. Ele conta, né, que disseram que ia ficar doendo, e depois que cicatrizou ele mesmo bate aqui, fala: não dói nada, sabe? Depois que cicatriza, irmãos, não dói mais. Só que você tem que orar por essa cicatrização, por essa cura. Amém? Se você não orar nesse sentido, as suas demais orações não serão ouvidas. E como que você tem que orar? Senhor, me ajude a perdoar, porque eu declaro que libero o perdão para essa pessoa. Então tira de mim todo o ressentimento. Você já tem que orar perdoando, como Jesus disse. Perdoando. Ah, mas eu não sinto que devo perdoar. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de mandamento. O Senhor mandou perdoar. Mandou. Então você perdoa, eu libero o perdão. Mas Senhor, agora limpa o meu coração da mágoa, do ressentimento. Compreenderam, irmãos? Para que as nossas orações sejam ouvidas. Em Mateus 21, 22, o Senhor disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então sabe aquela dificuldade que você tem, que você não consegue mudar? Talvez um pecado encoberto, talvez um defeito de caráter, sabe? Talvez você seja grosso com as pessoas, como eu já fui tantas vezes. Nós temos que orar para mudar, irmãos. Amém? Eu oro, eu luto contra isso. Senhor, me ajuda, me muda, Senhor. Me muda, Senhor. Você precisa orar nesse sentido, mas com fé. Eu oro me contemplando mudado. Me contemplando mudado. Feche os seus olhos um instante, por favor. Pense em você, imagine você diante de você mesmo agora. Pense em você. Como é que você está se vendo? Como é que você está se vendo amanhã? Da mesma forma? Como é que você está se vendo daqui a um ano? Da mesma forma? Como é que você está se vendo? Pode abrir os seus olhos. Talvez você ache que daqui a um ano você vai continuar a mesma coisa. Vai ser tudo igual na sua vida. Pois eu digo para você com base na palavra de Deus. Se você realmente praticar o que aprendeu hoje aqui, não comigo, mas com a palavra, com a Bíblia Sagrada, daqui a um ano, você será muito diferente. Você será muito melhor do que você é hoje. Você será uma pessoa mais amável, mais interessada no próximo, mais cheia de paz, independente das circunstâncias, mais cheia de alegria, independente de ter ou não dinheiro no bolso, mais cheia de fé, para
inclusive, aconselhar as pessoas que vão te procurar, porque vão encontrar em você uma fortaleza, um lugar seguro, que é Deus na sua vida. Aleluia! Mas para que isso aconteça, não adianta você só ficar ouvindo pregação, e ouvindo pregação, e ouvindo pregação. Você precisa meditar na palavra e orar. A oração é a chave de tudo, irmãos. E o modelo desta chave está aqui, na palavra de Deus. Esse é o modelo, essa é a chave, queridos. Original, para nós fazermos a cópia. Sabe como é linda as orações da Bíblia? Como são lindas as orações da Bíblia. Eu me deleito quando eu encontro nos relatos da Bíblia uma oração. E eu fico lendo, eu fico, meu Deus, eu quero orar desse jeito, eu quero aprender a orar assim. Não pelas palavras bonitas, mas pela sinceridade do coração, pela adoração a Deus. Notem que toda a oração bíblica começa exaltando o Senhor, exaltando a Deus. Não é a minha vontade, é a tua vontade, Senhor. Amém? Que as nossas orações sejam assim. Irmãos, nas epístolas de Paulo, eu lendo as epístolas de Paulo, eu encontrei 6 orações de Paulo. Depois eu fiquei até intrigado, eu falei, eu vou reler tudo de novo, deve ser 7, né? 7 é um número tão perfeito, mas eu encontrei 6, eu não posso acrescentar aqui, pode ser que eu encontre mais uma. Ou seja, Paulo nas epístolas, dizendo o que ele estava orando. Você não encontra Paulo orando nada para ele mesmo, nada material. Você só encontra Paulo orando pelos outros, orando pela igreja e pedindo as bênçãos espirituais, pedindo que eles crescessem espiritualmente, que fossem cheios de amor, que fossem cheios do conhecimento de Deus, que fossem dispostos a pregar o evangelho. É maravilhoso isso, irmão. Será que nós oramos isso? Será que nós oramos para isso? Ou nós só oramos para que Deus nos proteja, para que não falte o pão na nossa mesa, né? Para que nós não venhamos sofrer? É assim que a palavra nos ensina a orar, irmãos? Não, não. A palavra nos ensina a orar de modo que estejamos fortalecidos nele, que estejamos preparados nele, para enfrentarmos as aflições dessa vida, que Jesus não nos enganou. Ele disse que as teríamos, mas que nele somos mais que vencedores. Só que para isso precisamos ter uma vida de oração. A oração é a chave de tudo. Se a igreja não tivesse orado por Pedro, Pedro teria sido o segundo apóstolo a ser martirizado naquele dia. Mas no dia seguinte, quando foram procurar Pedro, não entenderam nada. Imaginem a cena, a cela estava fechada, os guardas do lado de fora, e quando vieram buscar Pedro para que ele fosse degolado, ele não estava mais lá. Não estava, e nem ele mesmo, Pedro, entendia o que estava acontecendo quando o anjo tirou de lá. Pensou que fosse uma visão. Foi algo tão sobrenatural, tão maravilhoso. O que nós aprendemos com isso? Não há grilhões, não há correntes, não há cadeias que impeçam o agir de Deus quando nós oramos. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Glórias ao nosso Deus! Glórias a Ele, aleluia, louvado seja Deus. Então, em nome de Jesus, vamos orar bem, como disse a Gali. Quando a oração é bem feita, vai acontecer, vai acontecer. O Senhor Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a todo o que bate a porta se lhe abre. Será que nós estamos realmente pedindo bem? Não para gastarmos em nossos deleites, mas pedindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que ela se realize. A conversão dos nossos familiares, vizinhos, colegas, até inimigos. Estamos orando bem, irmãos? Vamos orar bem.
porque a oração é a chave de tudo. Amém.